pessoas, a mesma graça está disponível para elas. Por exemplo, agora eu tenho 60 pessoas me ouvindo. 60 pessoas ouvindo a mesma mensagem. É possível algumas dessas pessoas, essa mensagem que eu estou pregando hoje, produzir muitos frutos na sua vida, e é possível que algumas, essa mensagem seja praticamente desperdiçada. Não foi o que Jesus falou na parábola do semeador? A gente está falando de terra boa e terra ruim. O que é uma terra boa e uma terra ruim? É a terra que não absorve. É a terra que pega aquilo ali e não faz nada com aquilo ali. Então Paulo disse, a graça de Deus para comigo não foi vã, mas eu trabalhei. Queridos, quando eu me esforço para orar, para jejuar, para ler a minha Bíblia, não é porque eu estou anulando a graça de Deus. Pelo contrário, é porque eu sei que tem tanta graça disponível que eu preciso fazer alguma coisa com essa graça. Eu não quero viver uma vida cristã medíocre. Se eu posso ter uma vida de santidade, eu quero uma vida de santidade. Se eu posso andar no poder de Deus e ver milagres acontecendo, eu quero andar no poder de Deus e ver milagres acontecendo. E para isso, para que eu desfrute dessa graça na minha vida, e essa graça não seja vã, eu tenho o quê? Eu tenho as ferramentas espirituais. Eu tenho as chaves espirituais. Então primeira coisa que eu preciso entender, eu já tenho tudo provido para mim. Todo o poder que eu preciso. Paulo, em Efésios, capítulo 1, ele está orando pela igreja, pedindo para que a igreja receba espírito de sabedoria e revelação. E uma das coisas que ele quer que a igreja tenha revelação é do poder de Deus que está sobre ela. Então, tem pessoas que elas não fazem ideia do que está disponível para elas. Do tamanho do poder que está disponível. E aí aí não acontece nada na vida delas. Elas olham para a vida de outras pessoas e elas veem as pessoas experimentando milagres, mudança, transformação. Ah, por que Deus não faz na minha vida? Será que Deus está fazendo acepção de pessoas? É porque a palavra de Deus ela diz o seguinte, querido, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que opera em nós. Se prepara para receber essa revelação. Paulo estava orando para que os irmãos tivessem revelação da grandeza do poder que estava disponível sobre eles. Aí agora ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, porém, é mediante o poder que opera em nós. Então, Deus é poderoso para fazer muito por você. Só que ele está limitado pelo nível de poder que está operando em você. Por isso que Paulo fala para você ter espírito de sabedoria e revelação, para que você entenda o nível do poder que está sobre você, que está disponível para você. Porque quanto mais revelação você tiver, mais você vai acessar esse poder. E quanto mais poder estiver operando em você, mais Deus pode fazer através de você. Então, Deus pode fazer infinitamente mais. As pessoas gostam de confessar isso. Ah, Deus faz infinitamente mais. Mas, querido, é mediante o seu poder que opera em nós. Por isso que na mesma carta Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Quer ver Deus operando mais na sua vida? Para de deixar todo esse poder aí, ó, parado. Se Na mesma carta, Paulo ora para que a gente seja robustecido com poder no nosso homem interior. Orar em línguas, querido, é para que você carregue a sua vida com o poder de Deus. E quanto mais poder você tiver operando na sua vida, mais você vai ver Deus agindo, movendo em seu favor e em favor de outras pessoas através da sua vida. É por isso que eu fico chateado com pessoas que desmerecem o valor do esforço, da disciplina. Por quê? Porque se hoje nós estamos aqui ouvindo sobre oração em línguas, ouvindo sobre jejum, sobre poder de Deus, é porque um dia um homem como Dave Robson se esforçou, se disciplinou para orar 8 horas por dia. E porque ele fez isso, se tornou alguém poderoso em Deus, capaz de ser usado por Deus para nos alcançar. Aí hoje vem alguém dizer, não tem que se esforçar, tem que descansar. Isso, querido, é uma afronta, é um desrespeito à vida desses homens, que por causa do esforço deles, a graça de Deus na vida deles não foi vã, e eles foram capazes de usufruir grandemente do que estava disponível para a vida deles, e por causa disso, a vida deles, o poder de Deus transbordou e nos alcançou. Então, se eu não tivesse me esforçado para orar em línguas, para comer essa palavra, hoje você não estava aqui, ouvindo minha mensagem, recebendo de Deus através da minha vida. Então eu não vou deixar ninguém virar para mim e dizer que não tem que ter esforço, porque eu sei como foi difícil chegar até aqui, eu sei quantas vezes eu tive que orar sem vontade, eu sei quantas vezes eu parei e tive que fazer um esforço para ouvir mensagens, para jejuar, eu sei. Agora, eu não estou aqui para dizer foi o meu braço, porque presta atenção, algumas pessoas elas acham que eu falar que eu me esforcei, que eu me disciplinei, que isso está anulando, está roubando o crédito de Deus. Isso é uma loucura, e eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês agora que isso é uma loucura. Presta atenção agora no exemplo que eu vou te dar. Olha o exemplo que eu vou te dar agora. Quem nessa live crê que quem te sustenta financeiramente, quem provê para você é o seu pai? Quem crê que é Deus que supre suas necessidades? Eu tenho certeza que todo mundo aqui acredita que é Deus que supre as suas necessidades. Quem acredita que Deus supre suas necessidades, que tudo que você tem é Deus que te dá? Bota aí nos comentários. Eu creio. Bota aí para mim agora. Enquanto eu bebo uma água. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vocês que creem que é Deus que te sustenta, que é Deus que provê para você, que é Deus é o seu pastor e nada te faltará, que é segundo suas riquezas em glória que ele supre suas necessidades. Você não se esforça para ganhar dinheiro, não? Você não esforça, não, para trabalhar, não? Você não rala, não, para trabalhar? Se tiver que acordar cedo para ir trabalhar, você não acorda, não? Se tiver que trabalhar o mês inteiro, você não trabalha, não? É Deus que provê para mim. Então eu vou sentar aqui no sofá,
ficar sentado aqui esperando a provisão. Vai passar fome, meu querido. Vai passar fome. Vai se cumprir provérbios na sua vida. Vai se A Bíblia Salomão diz que o preguiçoso, a tua pobreza, a tua miséria vai te alcançar como um ladrão, como um assaltante. De repente você vai estar na miséria. Então veja, você é capaz de se esforçar, de acordar cedo, de trabalhar o mês todo, e mesmo assim pegar o seu salário e dizer: foi Deus que me deu, isso aqui foi a graça de Deus. Por que que você fala isso? Porque mesmo você tendo se esforçado para trabalhar, você sabe que a força veio dele, a saúde para levantar e trabalhar veio dele, porque se não fosse ele, você não levantava da cama. A minha pergunta é: qual é a dificuldade para entender isso nas outras áreas da minha vida? Qual é a dificuldade para aplicar o mesmo princípio à minha vida de santidade, à minha vida ministerial? Qual é a dificuldade para entender isso, meu Deus? Por que que eu acho que se eu me esforçar para ter uma vida de oração, para ter uma vida de jejum, para ter uma vida consagrada a Deus, por que que eu acho que esse esforço anula a graça? Mas o meu esforço para trabalhar, para empreender, para ganhar dinheiro, não. Como? Gente, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Me ajuda que eu tô maluco. Não é possível. Alguém tá maluco aqui. E eu acho que não sou eu. Então, do mesmo jeito que você consegue se esforçar, você que tem uma empresa, você que é um trabalhador autônomo, que acorda, vai lá, compra material, faz bolo, faz unha, faz um monte de coisa. Você que rala a semana toda, consegue pegar o seu dinheiro, levantar a mão para o céu e falar: obrigado, Senhor, pela provisão. Você consegue olhar para todo aquele esforço, todos aqueles dias que você teve que acordar cedo e dizer: foi Deus que me sustentou, foi Deus que me deu força. E você não consegue se esforçar para orar, se esforçar para jejuar, e depois dizer, depois de uma semana de oração, dizer: foi Deus que me sustentou, foi Deus que me deu força para orar, foi Deus que me deu força para jejuar. Qual é a dificuldade de aplicar o mesmo princípio? Nenhuma. Nenhuma. A Bíblia não diz que se o Senhor não guardar a casa... Porque na Bíblia, parece que tem algumas pessoas que na Bíblia dela está escrito assim, ó: se o Senhor não guardar a casa, quer dizer, se o Senhor não edificar a casa, só abre a Bíblia, aí está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas se o Senhor não edificar a casa, mas se o Senhor edificar a casa, então eu posso ficar relaxado, tranquilo, que a casa vai ser edificada. Não, querido, não é isso que o texto diz. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, o seu trabalho é em vão. Mas se o Senhor está edificando a casa, o seu trabalho não é em vão. Mas o trabalho continua ali. Então a pessoa que está debaixo da lei, o esforço dela, sem Deus, é em vão. Vai produzir apenas religiosidade, vai produzir apenas comportamento superficial, hipocrisia, falsidade. Mas a pessoa que entendeu o que Pedro disse, que ela tem a graça, que está disponível a graça, essa pessoa vai se esforçar do mesmo jeito. E talvez até mais. Só que o esforço dela não vai ser vão. Porque ela tem uma graça na vida dela e o esforço dela não é em vão. O esforço dela produz
o que precisa ser produzido. Por quê? Porque a graça de Deus está ali disponível. Assim como uma pessoa que trabalha, pode não ter resultado e continuar na pobreza. Mas alguém pode ter o mesmo trabalho, o mesmo empenho, o mesmo esforço, mas porque Deus está com ela, mas porque ela crê em Deus, confessa a palavra de Deus, ela crê que a bênção de Deus está com ela, fazendo ela prosperar em tudo que ela põe as mãos para fazer, ela prospera. Mas as duas pessoas estão se esforçando muito. Só que uma está se esforçando sozinha, a outra está se esforçando com a graça. Então, graça não é ausência de esforço. Graça é ver o seu esforço produzindo resultado, porque a graça de Deus está com você. Aleluia, querido! Graça de Deus, ela é provisão para você, mas ela não anula. Ela não é automática, ela não anula, ela anula o seu mérito. Ninguém pode ficar batendo no peito dizendo: ah, fui eu consegui, eu sou o cara. Eu não posso bater no peito e dizer que essas 45 mil pessoas, esses 45 mil inscritos no meu canal, é porque eu sou muito bom, os meus vídeos são ótimos. Ah, é porque, né? Não, querido, eu reconheço que se não fosse a graça de Deus, meus vídeos podiam ser excelentes. Eu ia estar aqui com uns gatos pingados. Mas é Deus que está fazendo o meu canal crescer. Agora, você acha que não teve dia que eu fui dormir de madrugada editando vídeo? Claro que sim. O fato de Deus ter agido não significa que eu não tive que agir. Então a gente precisa abandonar esses enganos do diabo em relação à graça de Deus, porque o que o diabo quer é que você esteja aí sem resultado na sua vida. O que o diabo quer é que você esteja aí com uma Ferrari na garagem, indo a pé para o trabalho. Ele quer que você tenha toda a graça disponível, mas por ser um negligente, um preguiçoso, não tenha nenhum resultado na sua vida. Então ele diz para você que se você se esforçar muito, você vai estar anulando a graça. Não, querido, você não anula a graça se esforçando ou não. Você anula a graça aqui, ó. Depende da consciência com a qual você está se esforçando. Amém? Se você se esforça com a consciência de que Deus está com você, que no final das contas, até essa força que você tem para se disciplinar vem dele, não, você não está anulando a graça, não. Você está aproveitando o que a graça de Deus tem para te oferecer. Como o povo de Israel, quando ia entrar lá em Canaã, Deus disse: olha, quando vocês entrarem e vocês plantarem, colherem e edificarem casas e prosperarem lá, não diga, foi o meu braço que me deu essa terra. Antes dirás, se lembrarás do Senhor, teu Deus, que te dá poder para adquirir riqueza. Olha que interessante esse texto. Deus diz para Israel: quando vocês tomarem posse da terra que eu estou dando para vocês, nunca digam que foi a força de vocês. Vocês vão dizer que foi Deus. Você vai se lembrar do Senhor, seu Deus, que te dá poder de adquirir riqueza. Agora eu pergunto, eles não tiveram que lutar, não? Eles não tiveram que batalhar, não? Eles não tiveram que matar gigante? Eles não tiveram que lutar contra os inimigos? Ou seja, eles fizeram a parte deles. Agora eu pergunto, eles não tiveram que lutar, não? Eles não tiveram que batalhar, não? Eles não tiveram que matar gigante? Eles não tiveram que lutar contra os inimigos? Ou seja, eles fizeram a parte deles, mas em todo momento, enquanto eles lutavam, enquanto eles enfrentavam os adversários,
Deus estava com ele. Querido, graça de Deus não é Deus botando você sentado num sofá, sem fazer nada e falando, não, deixa que eu faço tudo. Não, graça de Deus é Deus segurando na sua mão, filho, esforça-te que eu te ajudo. Tem bom ânimo. Vai nessa tua força de Gideão, porque o Senhor é contigo. Não, não é Deus fazendo sozinho, é Deus junto com você. É Deus virando para Josué, tem bom ânimo, ser forte e muito corajoso, porque eu serei contigo todos os dias da sua vida. A graça de Deus, querido, não é Deus fazendo tudo e você sem fazer nada. Não, é Deus junto com você, fazendo a parte dele e te dando poder e capacidade para fazer a sua parte. Até mesmo a sua parte, Deus está ali te fortalecendo e capacitando para que você faça ela. Então, quando diz que o Espírito Santo me assiste nas minhas fraquezas, essa palavra assistir, ela é essa palavra ajuda, né? Ela é a palavra sunanti lambanomai. Essa palavra grega significa pegar junto com alguém contra alguma coisa. Significa basicamente isso. Tem um REC aqui do meu lado. O que é pegar junto contra alguma coisa? É o Espírito Santo, é eu tentando levantar esse peso e não conseguindo. E aí o Espírito Santo vem e fala assim, Danilo, deixa eu pegar do outro lado. Você pega de um lado, eu pego do outro. E aí ele me ajuda nas minhas fraquezas. Ou seja, eu vou me disciplinar, eu vou orar em línguas, eu vou meditar na palavra, eu vou jejuar, eu vou adorar a Deus. Mas reconhecendo que sem Ele eu não sou nada, reconhecendo que sem Ele eu nada posso fazer. É isso, querido. Não é não fazer, não é não se esforçar, é fazer, se esforçar, mas ser humilde para reconhecer que a sua força vem dele. Aí você acorda, pega o relógio de cronômetro e fala, hoje eu vou orar 8 horas por dia. E aí, se você não consegue orar 8 horas por dia, consegue orar 2, você levanta, você não fica condenado. Você levanta as mãos e fala, obrigado, Pai, porque o Senhor me ajudou e eu consegui orar 2 horas. Ah, Danilo, mas eu só estou conseguindo orar meia hora. Você vai levantar suas mãos para os céus e vai dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou e eu consegui orar meia hora. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ver a graça de Deus te capacitar. Aí amanhã você se esforça um pouquinho mais. E aí você consegue orar 40 minutos. Depois você se esforça mais um pouco e consegue orar 1 hora. E todas as vezes, quanto mais você fizer e mais você conseguir, não se esqueça de dizer, obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor me deu força para orar. Amém, amém, queridos? Amor perfeito, amor que cura, amor que